Capítulo 79. Eu bebia chicore quente de uma caneca alta, estudando os mapas que estavam espalhados pela mesa da câmara de reuniões. Eu os movia ao meu redor como se estivesse olhando para eles de um novo ângulo, que me faria ver alguma coisa que não tinha visto antes. Ali. Aquilo girava dentro de mim, uma voz distante me forçando a olhar de novo, mas eu não sabia o que estava procurando. Ali. Uma resposta? Um aviso? Eu não sabia ao certo. Eu tinha chegado mais cedo porque não conseguia dormir. Ainda estava escuro quando ouvi os gritos de crianças. Joguei minha colcha para trás e olhei janela fora, mas os gritos não estavam vindo de lá. Eles pairavam no meu quarto e nadavam atrás dos meus olhos. Eu os via apinhados, juntos, com medo, os jovens soldados vendanos que estavam a caminho. E então ouvi os Bresalotes, suas respirações quentes e ferozes, o vapor das suas narinas enchendo o ar da noite, e, por fim, os sussurros do comissário arrastavam-se debaixo da minha pele como se fossem vermes erguendo a minha carne. Fervor, Geselia, fervor. Você está enfim me entendendo? Não havia como voltar a dormir após isso. Eu me vesti e fui descendo sorrateiramente até a cozinha, onde um bule de água quente estava sempre fumegante, e enquanto meu chicore estava em infusão, eu me ajoelhei ao lado da lareira, dizendo minhas lembranças matinais, pensando em Morrigan cruzando as terras inóspitas sem qualquer mapa para guiá-la, e a coragem que ela deve ter conjurado. Rezei por aquela mesma coragem. Havia ao menos uma dúzia de mapas dispostos na mesa. Alguns, apenas de Cívica, outros, do reino inteiro, e ainda outros do continente inteiro. Os mapas viravam um borrão, e um cheiro passava por mim, fragrante, como grama esmagada em um campina. Os minúsculos pelos do meu pescoço ficaram arrepiados. Ali. Uma voz tão clara quanto a minha. Rearranjei com fervor os mapas, dessa vez examinado as rotas ao sul, mas eles não continham mais respostas para mim do que antes. Havia dúzias de possibilidades. Demos voltas e mais voltas em relação a qual rota o comissário tomaria, embora, uma vez que ele entrasse em Morrigan, isso faria pouca diferença. Não tardaria para que 120.000 soldados suprimissem vilarejos ao longo do caminho e depois engolfassem Cívica. Outra questão que se agigantava era quando eles chegariam aqui. Quanto tempo ainda tínhamos? Muito dependia da rota, embora a diferença entre as rotas ao sul e ao norte ainda fosse apenas uma questão de dias. Batedores foram enviados para darem aviso prévio, mas eles não tinham como fazer o reconhecimento de todos os quilômetros de uma vasta imensidão. As últimas 2 semanas levaram muito da nossa formação de estratégias para fora, cavalgando pela área rural que nos cercava, tentando encontrar localidades estratégicas onde montar e fortificar as nossas defesas. Cívica estava miseravelmente vulnerável, e os bloqueios que estavam sendo construídos nas 2 artérias principais eram horrivelmente inadequados. Durante esse tempo, voltei a treinar. Assim que tirei a tipóia e a bandagem, tentei recuperar a força na mão esquerda, mas o entorpecimento persistia. A mão estava boa para segurar um escudo e pouco mais do que isso. Eu não conseguia atingir um alvo a uns 3 metros que fossem. Minha mão direita precisava se esforçar mais. Tentei esconder a frustração quando eu e Natia treinamos dezenas de mulheres que tinham vindo servir no nosso esforço, muitas delas já com habilidades com arcos e flechas. Quando o general Olan viu mulheres em meio às tropas, cerrou o maxilar com tanta força que achei que fosse esmigalhar os dentes em centenas de lascas ruidosas. Todo soldado disposto é bem-vindo e necessário, general, falei para ele, pisando nos seus argumentos antes que eles pudessem começar. Uma mulher estará liderando vocês na batalha. Por que ficaria tão surpreso ao ver mulheres em meio aos escalões? Ele me encarou, pasmo, e me dei conta de que era a primeira vez que ele compreenderá que eu entraria na batalha com ele. Sim, o general estava contando os dias até que meu pai se recuperasse ou que meus irmãos retornassem, mas ainda não havia sinais de qualquer uma das 2 coisas. A porta se abriu e ergui o olhar de relance. Raf estava lá, parado, com uma caneca fumegante na mão também. Voltei a olhar para os mapas. Você chegou cedo. Você também, disse ele. Eu não havia contado a ele que tinha tomado conhecimento das circunstâncias do noivado dele. Meu brinde não eliminara por completo a estranheza entre nós. Havia vezes em que ele me pegava olhando para ele, e eu desviava o olhar rapidamente. Outras vezes, o olhar contemplativo dele demorava em mim até mesmo quando nossa conversa tinha terminado, e eu me perguntava no que ele estaria pensando.
No entanto, nós nos acomodamos em um ritmo. Amigos. Companheiros. Como eu e Caden éramos. Raf foi andando até o meu lado da mesa e olhou para os papéis que estavam estirados comigo. Seu braço roçou no meu enquanto ele empurrava um mapa para o lado. Minha pele ardeu com seu toque. Ardeu de um jeito que não deveria acontecer entre amigos. Isso não estava certo, eu sabia, mas não conseguia evitar aquele sentimento. Você está vendo alguma coisa? Ele me perguntou. Eu vi apenas que nossos esforços pareciam fúteis. Não. Nós vamos encontrar um jeito, disse ele, lendo os meus pensamentos. Caden chegou, e consultamos uns aos outros, como fazíamos a cada manhã antes de todo o resto do pessoal se juntar a nós, em relação ao que precisava ser abordado naquele dia. A discussão de evacuar cidades ao longo de prováveis rotas de invasão precisava ser abordada, mas nós sabíamos que isso poderia agitar o pânico e perturbar as cadeias de suprimentos de que tão desesperadamente precisávamos. Nós nos reclinamos nas cadeiras, descansando as botas na mesa e, horas depois, estávamos ainda na mesma posição enquanto ouvíamos Tavi e o capitão Reynolds brigando sobre as formas de se derrubarem Brezalotes. Eles eram criaturas detestáveis de ataque e eram perfeitos para o uso da arma mais destrutiva do comisar. Ambos tinham visto Brezalotes serem mortos com lanças, mas isso exigiria uma extrema proximidade dos animais explosivos. Eles concordavam que uma balestra funcionária, no entanto, sem saber exatamente de onde os imensos cavalos haveriam de atacar, precisaríamos de dezenas de armas. Morrigan tinha 4 delas, que não haviam sido usadas em anos. Pesadas balestras não eram úteis para a maioria das batalhas que ocorriam em localidades de campos remotos. Precisava-se apenas de uma espada ou uma flecha para matar um homem. A ordem foi dada para que mais balestras fossem construídas. Seguiu-se uma batida à porta, e uma sentinela anunciou que os criados tinham chegado com a comida do meio-dia. Mapas foram movidos para uma mesa de canto, e as travessas foram trazidas para dentro. Enquanto comíamos, a conversa voltou-se para o treinamento dos soldados, e meus pensamentos se voltaram para os meus irmãos. Olhei para Raf, que estava do outro lado da mesa, na minha frente. Eu não tinha certeza de que algum dia eu tinha agradecido por solicitar uma escolta de volta para casa para os esquadrões dos meus irmãos, e então, com egoísmo, eu me perguntava quantos soldados um batalhão dalbrechiano teria. Em Morrigan, um batalhão era formado por 400 soldados. Uma vez que estivessem aqui, será que os homens dele ficariam e nos ajudariam? Eu sabia que o mesmo pensamento fervia na mente de Caden, e então, entre mordidas de carne e pão, o marechal de campo de repente fez em voz alta a pergunta que todos nós tínhamos em mente: será que Dalbrec enviaria mais tropas para ajudar Morrigan? A sala ficou imersa em silêncio. Essa pergunta já tinha sido feita. Raf sustentara desde a sua chegada em Cívica que ele e os seus homens estavam aqui apenas para ajudar a expor traidores, estabilizar o nosso reino e nos ajudar a prepararmos as forças para uma possível invasão. O marechal de campo havia colocado Raf em uma posição desconfortável repetindo a pergunta. Dalbrec também estava correndo riscos. Raf precisava pensar nas próprias fronteiras, isso sem falar no próprio reino cheio de problemas. Ele já tinha arriscado muita coisa só de vir até aqui. Eu vi o foco de Sem ficar mais aguçado, esperando para ver o que Raf diria. Ele me estudou, pesando cuidadosamente a resposta, e depois voltou a olhar para o marechal de campo. Quando enviei a mensagem a Fontaine, também solicitei o envio de tropas. As expressões nos rostos das pessoas que estavam em volta da mesa ficaram radiantes. Quantos? Perguntou-lhe Marques. Todos. Sem reclinou-se em sua cadeira e soltou um suspiro. Esse é nosso maior posto avançado. São 6.000 soldados. Passaram-se uns poucos segundos em silêncio total. Bem, isso é, as sobrancelhas do marechal do campo eram como fatias de lua em cima de seus olhos arregalados. Notável. Terminou Oula. E muito bem-vindo, completou Marques. Fiz uma solicitação similar a Marabella, disse Raf. Eles vão reunir tropas em mais 2 postos avançados ao longo do caminho. São mais 1.000. Estou certo de que todos virão, contanto que os Valsprey tenham chegado lá sem incidentes. Não posso fazer nenhuma promessa em relação ao restante. Eu não estava certa de que o havíamos ouvido direito. O restante? Falei, tão pasma quanto as outras pessoas da sala. Sem levantou-se, com as mãos pressionadas na mesa.
O restante? Os 32.000 soldados que ainda estão em Dalbrek e que estou tirando das nossas fronteiras. Como eu disse, não posso prometer que eles virão. A transição de poder enfrentou alguns obstáculos. O general a quem tive que solicitar as tropas é o mesmo que recentemente me desafiou. Ele poderia usar esse pedido como uma forma de recomeçar sua campanha pelo trono. Isso é improvável, porém, Raf olhou para mim, hesitante. Porque você está noivo da filha dele, terminei. Raf assentiu. Improvável? Sem fitou Raf, sem acreditar, com os olhos ardendo em chamas, e então se virou e saiu andando da sala, batendo a porta atrás de si. Raf assentiu para que Tavi fosse atrás dele, que saiu também. Seguiu-se uma silenciosa e falsa sensação de segurança, estando os oficiais com os olhos pregados na porta, a raiva de Sem ainda pairando no ar, e então o marechal de campo voltou a olhar para Raf. Eu vi a dúvida nos olhos dele. Ajudar uma princesa com uma rebelião para expor traidores era uma coisa, mas um rei abandonando as próprias fronteiras era um ato de insanidade. Por que, em nome dos deuses, você faria uma coisa dessas? Isso vai deixar suas próprias fronteiras vulneráveis. Raf não perdeu a compostura. Eu não tenho dúvidas de que o comisar atacará Dalbrek, mas antes atacará Morriga. Ele está vindo para cá primeiro. Foi isso que a princesa disse, mas como você pode ter certeza disso? É um risco calculado. Não trazer as minhas tropas até aqui é um risco maior. Isso poderia significar a nossa própria destruição. De um ponto de vista estratégico, vocês têm os portos e os recursos para dominar todos os outros reinos a oeste. Assim que o comisar tiver Morriga, ele será imbatível. Ele parou de falar por um instante, e seus olhos, por um breve momento, buscaram os meus. No entanto, é bem mais do que isso que me leva a ter certeza. Alguém uma vez me perguntou se alguma vez eu senti algo profundamente no meu âmago. Ele olhou de novo para o marechal de campo, e então olhou de relance para as paredes que nos cercavam e para o antigo mural que contava a história da menina Morriga, com o olhar contemplativo erguendo-se para o teto, para as pedras e, ao que parecia, para o cimento dos séculos que mantinha tudo isso junto. Esta é a joia pela qual o comisar está sedento. Morriga é o reino mais antigo, aquele que deu origem a todos os outros. Morriga nunca caiu. É um símbolo de grandeza. No entanto, mais do que isso, é o reino que os deuses ordenaram desde o começo. Para o comisar, a conquista de Morriga é sinônimo de conquistar os deuses. Eu vi esse desejo nos olhos dele quando estava em venda, e ele não vai se contentar com nada menos do que isso. Nós ficamos sentados ali por longos segundos, e eu soube que Raf tinha percebido as ambições do comisar com uma incrível clareza. Obrigada, Rei Jackson, falei por fim. Quaisquer que sejam os números que possam vir, cada soldado nos tornará mais fortes, e para cada um deles nós estaremos em dívida com você. Porém, eu estava agradecendo a ele por mais do que suas tropas. Ele estava tão afundado nisso quanto eu e Caden agora. Era tudo ou nada. Uma renovada exuberância irrompeu-se na sala, com os generais e oficiais adicionando seus agradecimentos aos meus. No entanto, eu, Caden e Raf trocamos olhares de quem sabia das coisas. Se todas as tropas solicitadas por Raf viessem, nossas forças combinadas seriam de 70.000. Nosso número ainda era inferior em quase uma proporção de 2 para 1 por um exército que desceria sobre nós com armas mais mortais. Raf abrandou a resposta deles com um lembrete de que essa era apenas uma bandagem e uma ferida bem aberta. Nós precisávamos mesmo era de uma agulha e de um fio para a costura, de forma a fechar a ferida. Mas é uma bandagem tremendamente boa, disse o marechal de campo. As discussões recomeçaram. Com as forças adicionais em mente, os generais começaram a falar de bloqueios mais defensivos nas artérias fundamentais de Morriga. Uma agulha e um fio. Fiquei com o olhar fixo em Caden, cuja boca estava se mexendo, mas eu não conseguia ouvir as palavras que ele dizia. A sala foi ficando cada vez mais brumosa. As deliberações tornaram-se um ribombo ao longe, até mesmo enquanto outros sons se erguiam à frente delas. Um rangido. Um esmigalhar. Uma roda na pedra. Eu me lembrei de ouvir o clangor da ponte. Que chegou cedo demais. Antes do primeiro degelo. Os sons na minha cabeça ficavam cada vez mais altos, e a sala, cada vez mais escura. O sibilar de um riacho. Um uivo fúnebre. Passadas apressadas. Temor, denso como a noite.
Fervor, Geselia, fervor, um sussurro quente ao meu ouvido. E então, outra voz, suave e baixinha, tão fina quanto um farfalhar de vento. Ali. Lia. Disse Kaden, tocando no meu braço. Dei um pulo, e as brumas desapareceram. Todo mundo estava com os olhares fixos em mim, mas tudo em que eu conseguia pensar era em Pachegos. Minha cadeira rangeu para trás, e fui correndo até a mesinha de canto onde estavam as pilhas de mapas. Coloquem a comida de lado. Gritei, enquanto levava aquele monte de mapas para a mesa e os espalhava nela. Que diabos? Você viu alguma coisa? Alguém me diga o que ela está fazendo. Folheei os mapas até encontrar aquele que eu queria. Ali. Uma rota ao norte, e falei. É por ali que ele está vindo. Ergueu-se uma onda de argumentos. Nós já descartamos a possibilidade de uma rota ao norte. Ele poderia ficar preso em uma nevasca tardia. Mas ao norte, falei. Por Infernater. É a rota perfeita. O caminho é reto, e o inverno nunca chega até lá. A essa altura, tanto Kaden quanto Raf estavam olhando por cima do meu ombro para o mapa também. Kaden deu um passo para trás e balançou a cabeça. Não, Lia. Não por ali. Ele nunca viria por esse caminho. Você conhece os clãs. Até mesmo Gris e Fim. Homens demais no exército dele temem as superstições das terras inóspitas. Dirigi meu olhar a Kaden. É esse o ponto. Ele está usando esse medo. Ele olhou para mim, ainda sem entender. Fervor, Kaden. Ele não tem mais a mim. Ele criará o próprio fervor dele. Um tipo diferente de fervor para forçá-los a seguirem em frente. O início do entendimento passava pelos olhos dele, e depois veio a preocupação. Eles chegariam antes do que prevíramos? Eu os ouvi, falei. Os gritos dos jovens soldados. Os uivos dos pachegos. O comissário usa o medo deles para regimentá-los. E que caminho melhor do que as terras inóspitas do Infernater para mover seu exército rapidamente pelo continente? Voltei o mapa, olhando para uma extensão de Infernater e Morrigan. Mais palavras soavam na minha cabeça. Palavras de Raf, caçoando de mim enquanto minha espada bloqueava dele. Ataque. Não espere que eu deixe você cansada. O que é isso? Perguntei, apontando para o que parecia uma linha em V de picos na ponta do Infernater. O capitão Reynaldi aproximou-se para ver para o que eu estava apontando. O Vale do Sentinela. Às vezes, é chamado de Último Vale. Ele me explicou que se acreditava que esse fora o último vale pelo qual Morrigan conduzira os remanescentes antes que eles chegassem ao seu novo começo. Ele havia viajado por esse vale algumas vezes em comboios que se dirigiam a Candora. Deixe que a surpresa seja a sua aliada. Por que é chamado de Vale do Sentinela? Perguntei. Ruínas, respondeu ele. Elas ficam acima das altas colinas que margeiam o vale como se estivessem nos observando. A luz pode pregar peças lá. É uma trilha estranha, e quando o vento é soprado e assovia pelas ruínas, os soldados dizem que os antigos estão chamando uns aos outros. Pedi que ele me falasse coisas específicas em relação ao terreno, a altura dos picos, a extensão do vale e os múltiplos cânions além dos picos. Avance. A espada é uma arma mortal, e não de defesa. Se você estiver usando-a para se defender, está perdendo uma chance de matar. Reynaldi disse que eram 15 quilômetros de vale que se estreitavam até um ponto com menos de 50 metros de largura. Eu já tinha visualizado as linhas de frente do comissário. Seriam os mais jovens, os quais ele consideraria os mais dispensáveis do seu exército. Venda não tem crianças. Ele jogaria isso na minha cara, esperando que me abalasse, como acontecerá naquele dia no terraço. Que fosse abalar todo soldado morriguês que estivesse relutante em erguer a sua espada contra uma criança. Nós estamos perdendo tempo tentando defender Cívica. Precisamos avançar. Avançar? Para onde? Grunhiu o general Ulan. O que você? Essa é nossa agulha e nosso fio. Contenção. Nós afunilamos o exército dele com ataque surpresa de lado. Nós derrubamos os fortes enquanto ainda estamos fortes. Essa pode ser nossa única chance. Apontei para o pequeno V no mapa. Ali. Eis onde encontraremos o exército do comissário.
Vamos mover todas as nossas tropas para o Vale do Sentinela. As discussões explodiram. Olan, Marques e Perry vieram para cima de mim com tudo que tinham, achado que eu estava louca de mover nossas forças inteiras para uma localidade muito distante com base no que eles chamavam de palpite. Raf e Caden estudavam os mapas, conversado baixinho entre si, e depois olharam para mim e assentiram. O Marechal de Campo e Reynoldi pareciam ter sido pegos no meio disso tudo. Vocês sabem o quanto vai demorar para mover 30.000 soldados até um ponto tão longe assim? Disse Olan berrando, balançando o dedo para mim. Então você está dizendo que um líder bárbaro é capaz de mover um exército descomunal de 120.000 soldados por todo o continente e nós não somos capazes de mover nossas forças menores até uma localidade que fica logo fora das nossas fronteiras? Talvez devêssemos simplesmente desistir agora, não, general? Mas não temos nenhuma evidência de que ele esteja vindo mesmo do norte. Gritou Marques. Perry jogou as mãos para cima. Deixar Cívica desprotegida? Você não pode. Esse ponto, falei com pungência, não está sendo considerado sem cautela. Nós começaremos a estabelecer novas estratégias pela manhã. Vamos sair daqui no final da semana. Vocês estão livres para deixarem a sala agora para prepararem suas tropas para mover? Olan deu um passo na minha direção, com os punhos rigidamente cerrados nas laterais do corpo. Isso não vai acontecer. Berrou ele. Eu vou falar com a rainha. Você não vai? Tanto Raf quanto Caden ficaram tensos, parecendo que estavam prestes a fazer com que o homem fosse dar outro mergulho na fonte, dessa vez pela janela, mas então socos ressoaram na porta da câmara, que se abriu com tudo, e o guardião do tempo irrompeu o aposento adentro, passando pelo sentinela e empurrando, com os olhos esbugalhados e o rosto brilhando com o suor. Pauline e Gwyneth entraram correndo logo depois dele. O que foi? Perguntei, com o coração pulando na garganta. É o rei, disse ele, entre respirações dificultadas. Ele acordou. E quer ver todos vocês na sua câmara. Imediatamente. Capítulo 80. O general Olan foi o primeiro a sair pela porta, como se fosse uma dádiva entregue em mãos pelos próprios deuses. Meu pai acordou. Essa é uma dádiva, pensei. Mas talvez não seja uma dádiva que veio em um momento oportuno. Tanto Raf quanto Caden ficaram hesitantes, perguntando-se se a presença dele seria de fato solicitada. Pauline garantiu que sim. Nenhum deles parecia ansioso para conhecer o meu pai. Nós andamos rapidamente pelos corredores, com o guardião do tempo e o general Olan seguindo na frente. Pauline e Gwyneth nos disseram que a rainha estava ao lado dele e o rei já fora informado de tudo o que havia acontecido. Você está se referindo àquela coisinha chamada rebelião? Disse Raf, e esfregou o pescoço como se estivesse se dirigindo até a forca. Não tem graça, falei. Nossas passadas ecoaram no corredor, soando como o pequeno estouro de um bando de bodes nervosos. Parecia que nunca chegaríamos lá, mas então, antes que eu estivesse preparada para isso, a porta que dava para a câmara externa dele se abriu e fomos conduzidos para dentro pela minha tia Clarice. O restante dos membros do gabinete, inclusive o erudito real, já estava lá. Entrem, disse ela. Ele está esperando. Minha pulsação estava intensa, e entramos no quarto dele. Ele estava sentado na cama, apoiado em travesseiros. Seu rosto estava marcado por linhas esquelético, e ele parecia bem mais velho do que era, mas os olhos estavam brilhantes. A cadeira da minha mãe estava ao lado da cama, e as mãos dos dois estavam entrelaçadas em uma familiaridade não característica. Primeiramente os olhos dele pousaram em mim por um longo momento de escrutínio antes que ele, por fim, passasse a olhar para os outros ali presentes. Entendo que vocês estavam no meio de uma reunião, disse ele, e que não fui convidado para ela. Apenas porque o senhor estava indisposto, Vossa Majestade, respondi. Ele juntou as sobrancelhas. Acho que a dose diária de veneno não caiu bem para mim. Vossa Major. Meu pai fechou a cara. Já falo com você, Olan. Espere sua vez. O general assentiu. Qual de vocês é o rei de Dalbrek? Seria eu, Vossa Majestade, respondeu-lhe Raf. Meu pai ergueu a mão com muito esforço e acenou com um dedo torto para que Raf chegasse perto dele. Você está aqui para assumir o comando do meu reino? Não, senhor, apenas para ajudar.
Estava claro que o meu pai ainda estava muito fraco, e eu sabia que Raf estava medindo com cautela as palavras. Eu também detectei um certo nervosismo na sua resposta, e Raf nunca ficava nervoso. Isso fez com que eu prendesse por um instante a respiração. Chegue mais perto. Deixe-me olhar melhor para você. Raf deu um passo à frente e prostrou-se com um só joelho no chão, ao lado da cama dele. Por que está de joelhos? Grunhiu meu pai. Um rei não se curva a outro. Seu mentor não lhe ensinou isso? Os olhos dele dançavam e, por um breve momento, ele olhou de relance para mim antes de se virar de novo para Raf. A menos que você esteja de joelhos por outro motivo. Se for esse o caso, você está diante da pessoa errada. Ah, pelo amor dos deuses! Ele estava brincando com Raf. Esse não era o meu pai. Será que o veneno fez o seu cérebro apodrecer? Por nenhum outro motivo, disse Raf, e voltou a ficar em pé rapidamente. Meu pai acenou para que Raf fosse para trás. E você deve ser o assassino, ele disse a Kaden. Acenou para Kaden vir para a frente de forma similar a como fizera com Raf. Kaden não se prostrou de joelhos, mas eu sabia que ele não faria uma coisa dessas. Ele nunca se curvaria para a realeza, até mesmo se isso lhe custasse a vida. Meu pai não pareceu notar a afronta e estudava Kaden. Ele engoliu em seco, e viu um brilho de arrependimento na sua expressão, como se ele visse a semelhança entre Kaden e o vice-regente. Eu não sabia sobre você. Seu pai me disse que a sua mãe o tinha levado embora. O engodo sempre foi o maior dos talentos dele, respondeu Kaden. O peito Dummel se levantou em uma respiração irregular. E o seu também, pelo que entendo. Olhei de relance para Pauline. Ela esteve na breve reunião com ele, mas será que lhe contará sobre Terravin? Você está aqui para matar alguém, rapaz? Um fraco sorriso iluminou o rosto de Kaden. Ele estava pronto para participar desse jogo com o meu pai. Apenas com as ordens da sua filha. Ela ordenou que você me matasse? Kaden deu de ombros. Ainda não. Os olhos do meu pai ficaram cintilantes, com o jogo deixando-o revigorado, trazendo-o de volta à vida. Seu olhar contemplativo se voltou para mim. Ele fechou a cara mais uma vez. Você desobedeceu às minhas ordens, Arabella, e entendo que vendeu as joias do manto de casamento que estavam na nossa família havia gerações. Deve ser punida. Os generais Olan e Peri mexiam os pés, felizes. Vossa Majestade, interveio Raf, se eu puder. Não, você não pode. Falou meu pai irritado. Este ainda é o meu reino, não o seu. Vá para trás, Rei Jackson. Assenti para Raf, tentando tranquilizá-lo. Espere. Meu pai voltou a se colocar junto aos travesseiros. E sua punição será continuar a reger no meu lugar, aturando as infinitamente absurdas picadas do ofício até que eu esteja plenamente recuperado. Você aceita essa punição, Arabella? Minha garganta estava densa, doendo. Dei um passo à frente. Sim, Vossa Majestade, eu aceito. Engoli em seco e depois disse, com uma condição. Murmúrios cheios de surpresa irromperam. Até mesmo no seu estado de fraqueza, ele revirou os olhos. Uma condição para sua punição? Você não mudou nada, Arabella. Ah, pai, com certeza eu mudei muito. E a condição seria: você vai me apoiar independente de qual seja a minha decisão, porque ainda há muitas decisões difíceis pela frente, e algumas delas não serão populares para todos. Impopulares como um golpe de Estado? Sim, impopulares como um golpe. Então eu aprovo sua condição. Ele olhou além de mim para o restante das pessoas. Estou confiante de que Arabella cumprirá seu castigo para minha total satisfação. Alguém tem alguma objeção a isso? Ninguém se pronunciou, embora eu soubesse que palavras silenciosas ardiam em algumas línguas. Que bom, disse o meu pai. Agora, todo mundo para fora. Quero falar com a minha filha. A sós. Tão logo o quarto foi esvaziado, eu me voltei para ele de novo, e vi que toda aquela atuação o cansará. Ele se afundou nos travesseiros, mais fraco do que antes. Seus olhos brilhavam. Eu sinto muito, Arabella. Eu me enrolei na cama ao lado dele, aninhando a minha cabeça no seu peito, e ele conseguiu colocar o braço em volta do meu ombro e deu uns tapinhas de leve na minha mão.
Pediu desculpas por muitas coisas, e uma das mais importantes era de ter se tornado tão cansado da sua posição a ponto de permitir que a corrupção se insinuasse bem debaixo do seu nariz. Eu falei como pai e como rei. Todos nós cometeremos erros, pai. Com esperança, aprenderemos com eles e seguiremos em frente. Como foi que você acabou íntima de um assassino e de um rei recém-coroado? Os deuses têm um senso de humor perverso. E você confia neles? Sorri, pensando em todos os engodos e em todas as traições que já se passaram entre nós. Com a minha vida, respondi. Existe mais alguma coisa por trás dessa união? Muito mais, pensei. Talvez mais do que qualquer um de nós realmente entendesse. Juntos eles atacarão. Como estrelas cegantes lançadas dos céus. Sim, respondi. Eles não apenas me dão esperança, como são a esperança de venda também. Eu quis dizer. E sei o que o Senhor quis dizer, Pai. Não existe mais nada entre nós. E qual seria essa decisão impopular? Contei-lhe sobre o vale para onde estava movendo nossas forças contra os desejos do general, e então lhe falei mais acerca do meu plano, o que eu não tinha contado a quem quer que fosse. Arabella, você não pode. Você me prometeu, pai. Essa decisão é minha. Deslizei para fora da cama. O senhor deveria descansar. Ele soltou um suspiro, com as pálpebras caindo. Os outros reinos nunca vão. Eles não terão escolha. Quanto a isso não poderei ser influenciada. Por favor, confie em mim. Ele baixou as sobrancelhas com preocupação, mas então outra pergunta esvaneceu-se nos seus lábios, com sua última energia exaurida, e seus olhos se fecharam. Eu estava com os ânimos elevados quando retornei ao meu quarto. A imagem dos meus pais de mãos dadas continuava vindo à minha mente. Era um gesto simples, mas tão inesperado quanto uma chuva de verão. Algumas coisas sobreviviam, até mesmo quando... A porta de Raf se abriu quando passei por ela e ele saiu com tudo, colidindo comigo. Nós tropeçamos e nos seguramos, com a mão dele apoiando-se na parede atrás de mim. Lia, disse ele, alarmado. Nós dois estávamos equilibrados nos nossos pés agora, mas ele não se mexeu. O ar crepitava entre nós, vivo de um jeito que fazia minha pele formigar. A tensão era aparente nos olhos dele, e ele deu um passo, afastando-se, criando espaço entre nós, um movimento desajeitado e óbvio. Engoli em seco, tentando me convencer de que tudo isso fazia parte de deixar as coisas para lá. Você está saindo em disparada para fazer o quê? Perguntei a ele. Eu preciso falar com Sem antes do jantar. Quero me certificar de que ele não vai levar indisposição para a mesa. Com licença, eu. Eu sei, falei, inexpressiva. Você precisa ir. Ele passou as mãos nos cabelos, jogando-os para trás, hesitante. Eu soube, com aquele pequeno movimento, que ele estava se esforçando para deixar as coisas para trás também, um pouquinho de cada vez. O amor não acabava de uma só vez, não importando o quanto fosse necessário que isso acontecesse ou quão inconveniente fosse. Não se pode mandar no amor mais do que um documento de casamento poderia ordenar que ele surgisse. Talvez o amor tivesse que se esvair sangrando uma gota de cada vez até que chegue um tempo em que o nosso coração esteja entorpecido, frio e, na maior parte, morto. Ele mexeu os pés, seus olhos não se encontrando com os meus. Nós nos vemos no jantar, disse ele, e saiu para encontrar Sem. Sombras dançavam nas paredes da fogueira na lareira. Tirei o meu cinto e as minhas armas, pendurando-os em um gancho, e cruzei o quarto até o meu vestíbulo, tateando o caminho em meio à escuridão enquanto deixava o restante das roupas caírem no chão. Acendi uma vela na escrivaninha e apanhei uma toalha para me enxugar, mas então alguma coisa insinuou-se para cima de mim. Uma presença. Geselia. Eu girei, com o coração batendo de um jeito selvagem, buscando nos cantos da câmara. O cheiro dele enchia o ar, seu suor, sua confiança. Meus olhos faziam uma varredura frenética no aposento, varrendo as sombras, com a certeza de que ele estava ali. Comisar, sussurrei. Ouvi os passos dele, vi o brilho dos seus olhos na escuridão, o calafrio enquanto a mão dele circundava o meu pescoço, seu polegar pressionando a base da minha garganta, sentindo a batida do meu coração. Sempre há mais a se tirar. E então ele se fora. A câmara estava vazia, como sempre estivera, e minhas respirações saltavam pelo peito.
As mentiras, ele forçará as mentiras para cima de você. As mentiras dele. Ele me provocava e me amaldiçoava a cada quilômetro que viajava. Eu fiz o impensável, pior do que esfaqueá-lo, roubei um pouco do seu poder. Tentei forçar a calma de volta para dentro do meu coração. Eu não permitiria que as mentiras dele roubassem as vitórias deste dia. Inspirei o ar purificador e despejei água dentro da bacia de banho, mas então fiquei paralisada, fitando a superfície brilhante. O jarro deslizou dos meus dedos, caindo ruidosamente no chão. O sangue espiralava-se na água, dedos vermelhos girando diante dos meus olhos, uma tempestade que carregava os sons estridentes da batalha, o fatiar de uma espada pela carne, o tombar oco de corpos caindo na terra. E então, com a mesma rapidez, era apenas água de novo, límpida e domada. Recuei, tentando respirar, tropeçando às cegas pelo quarto. Os esquadrões dos meus irmãos. Um ofego doloroso por fim encheu os meus pulmões, e estiquei a mão para pegar as minhas roupas. Minhas mãos tremiam enquanto eu me vestia, afivelava os cintos, embainhava armas, calçava as botas. Minha palavra era tão verdadeira quanto a de Raf. Eu me dirigi à cela em que estava o vice-regente.